Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre noções primitivas de geometria, certo? Então, antes da gente ir direto para a primeira questão, a gente precisa ver o seguinte. A ideia de reta, semirreta e segmento de reta. Primeiro, o que é uma reta? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos determinado por dois pontos quaisquer do plano, certo? Você pega dois pontos quaisquer, existem infinitos pontos que passam por esses dois pontos aqui, certo? De maneira retilínea. A maneira de você representar uma reta AB é simplesmente pegar os dois pontos que determinam ela e colocar uma seta que aponta para as duas direções em cima desse AB, certo? É assim que você representa uma reta. Semirreta, ela aponta infinitamente numa direção, certo? Ela tem uma origem, no caso dessa semirreta OA, a origem dela é O, e o outro ponto é só um referencial para dizer para onde ela vai apontar. Assim como aqui na P, certo? Que está apontando para a esquerda, mas ela pode apontar para qualquer direção, não necessariamente direita e esquerda. Mas a ideia é que você tem uma origem, certo? E um ponto de referência. Nesse caso da semirreta, você só coloca as letras, a origem e o ponto de referência, e uma seta apontando para a direita. Independente da direção dela, a seta aponta para a direita aqui em cima, certo? Só para indicar que é uma semirreta. E o segmento de reta é um conjunto também de infinitos pontos, só que são os infinitos pontos compreendidos entre outros dois pontos. Então é como se fosse um pedaço da reta. A reta é infinita, qualquer pedaço da reta também é um conjunto infinito, certo? E aí, entre esses dois pontos, há infinitos pontos, certo? Que formam o segmento de reta. Então a forma de você representar o segmento é simplesmente pegar as extremidades dele, M e N nesse caso, por exemplo, e aí você coloca só uma barra em cima, certo? Então é assim que você representa um segmento de reta. Isso aqui vai ser diretamente ligado logo à segunda questão, porque ele pede que você diga em cada caso aqui, por exemplo, nessa letra A, nós temos uma reta AB, uma semirreta AB ou um segmento de reta AB, certo? Em cada caso desse aqui, de acordo com o símbolo que você tem em cima das duas letras, você vai dizer se é reta, semirreta ou segmento de reta. Na primeira questão, você tem o seguinte: escreva os segmentos consecutivos que aparecem na figura abaixo. O que são segmentos consecutivos? São justamente aqueles segmentos que aparecem um atrás do outro. Então, por exemplo, aqui nós temos que AB e BC são consecutivos. Por quê? Porque eles têm esse ponto aqui em comum, né? O B, eles estão um após o outro. O C e o D são consecutivos. O EF e os FG também, né? C e D não, né? CD e DE são consecutivos, esses dois aqui. E EF e FG. Esses segmentos também são consecutivos. Se você pega, por exemplo, o segmento AB e o segmento CD, eles não são consecutivos. Por quê? Porque esse começa em A e termina em B, esse começa em C e termina em D. Não tem ponto nenhum em comum. Já esse aqui, ó, começa em A e termina em B, e o BC começa em B e termina em C, né? Então eles são consecutivos. Então a ideia de ser consecutivo é estar justamente um após o outro, certo? Então aí você vai pegando os pares. Por exemplo, o primeiro par aqui da primeira questão é AB e BC, né? É um par de segmentos consecutivos. Terceira questão. Escreva a posição relativa das retas coplanares RS quando elas não têm um ponto em comum. Então, quando duas retas não têm um ponto em comum, você está dizendo que elas são paralelas, certo? Digamos, vamos observar essa situação aqui, onde a gente tem a representação no plano e na reta. No plano, essa daqui, né? E no espaço, aliás. Essa aqui é a representação no espaço, certo? Veja que você tem aí duas retas aqui e elas se cortam em um único ponto. Vamos fixar esse ponto aqui e vamos pintar ele de alguma outra cor. Só para deixar claro de que ponto a gente está falando. Vamos deixar ele vermelho, certo? Aumentar o tamanho. Pronto, é esse ponto. Esse ponto é o de interseção dele. Veja que no plano, no espaço, a gente já tem a projeção ali, né? E veja, elas se cortam em um único ponto. Significa dizer que essas retas são concorrentes. Quando duas retas se cortam em um único ponto, elas são concorrentes, certo? Quando elas têm apenas um ponto em comum, certo? Quando elas têm apenas um ponto em comum, elas são concorrentes. Quando elas não têm ponto nenhum em comum, elas são ditas paralelas. Então, digamos, se você tem duas retas que apontam na mesma direção, elas são paralelas, certo? Digamos aqui, vamos pegar duas retas aqui que sejam paralelas. Veja, nesse caso aqui nós temos duas retas paralelas apontando para a mesma direção. Sempre que apontar para a mesma direção, elas vão ser paralelas. Inclusive, elas podem ser paralelas mesmo estando em planos diferentes, certo?
Então, claro, elas podem ter infinitos pontos em comum ou nenhum. Se elas coincidirem, vão ser a mesma reta. Mas se a gente estiver falando de duas retas diferentes, elas vão ser paralelas, mas nenhum ponto delas vai ter em comum com a outra, certo? Quarta questão. Considere o bloco retangular abaixo. Identifique como paralelas, concorrentes ou reversas as retas que contêm os pares de arestas. Então já foi explicado que é paralela e concorrente, mas o que é uma reta reversa? Uma reta reversa é justamente aquela que não é nem paralela, certo, a outra, e nem é concorrente com ela, elas não se cortam. Então, por exemplo, nós temos essas duas retas aqui, certo, no plano. Se a gente pegar essa reta aqui, ó, pegar um ponto aqui e um ponto aqui no outro plano, por exemplo, veja, essas retas nem se cortam, essas duas aqui, certo? Eu vou até tirar uma delas, para a gente não se confundir. Vou apagar esses pontos. E observe, nós temos essa reta ali de baixo, no plano de baixo, e temos essa outra reta que está furando os dois planos. Perceba que ela nem corta a outra reta e nem é paralela a ela, porque elas não apontam na mesma direção. Então, desde que não se cortem e apontam na mesma direção, você diz que as duas retas são reversas. Exemplo, se você vier aqui, AE e BF são paralelas aqui, não é? Nesse bloco. Você tem que AE e BF são paralelas porque apontam na mesma direção. AE e AB, por exemplo, são concorrentes, porque elas concorrem no ponto A. Agora, se você pega AE e GH, que está lá atrás, veja que uma está aqui, certo? Vai apontar infinitamente nessa direção vertical, e GH vai apontar infinitamente na direção horizontal, lá atrás, né? Em um outro plano, que não tem nada a ver com esse plano daqui, ou seja, são retas reversas. Então, esse é o exemplo para você resolver a quarta questão. Quinta. A figura abaixo é uma composição com peças do tangram. Identifique as retas paralelas que passam pelos lados dos polígonos. Então aqui basta você então observar quais são as retas paralelas de acordo com as retas que você tem aqui. No caso, a reta T, a reta U, a reta R e a reta V. E a reta S, claro, certo? Então é com base nelas e com a definição de paralelo, que é apontar para a mesma direção, certo? Ter a mesma inclinação, que vocês vão resolver a quinta questão. Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.